Governadores e vice-governadores do Sul e do Sudeste ressaltam que são contra a retirada dos estados e dos municípios da reforma da Previdência. Repórter Vitor Moraes. Os governadores de estados que compõem as regiões Sul e Sudeste do Brasil assinaram uma carta de apoio à reforma da Previdência. Participaram da reunião no Palácio dos Bandeirantes neste final de semana os governadores João Dória, Romeu Zema, de Minas Gerais, Renato Casagrande, do Espírito Santo, Carlos Moisés, de Santa Catarina, Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, além do vice-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e o vice-governador do Paraná, Darcy Piana. Juntos, os estados respondem por 70% da economia do país. Eles ressaltaram que são contra a retirada dos estados e municípios da reforma. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, falou que a aprovação da reforma vai permitir a retomada da confiança dos investidores. Não faz sentido fatiar e parcelar esta reforma de uma reforma que é urgente para o Brasil e para todos os brasileiros. As consequências positivas da reforma da Previdência são, talvez, do ponto de vista econômico, sem precedentes. Há muito recurso privado aguardando para investir-se no Brasil e a reforma sendo resolvida ao máximo no Congresso vai destravar estes investimentos. Apesar de defender o projeto, Eduardo Leite pontuou que as mudanças previstas para as carreiras militares devem ser feitas sem comprometer as condições dos estados. Romeu Zema, governador de Minas Gerais, disse que o estado sofre com a falta de medidas corretivas nas finanças durante os últimos anos. O que nós temos visto é transferência de responsabilidade e nós já paramos com isso. Já assinamos um acordo com os municípios e estamos enxugando gastos. E que, diga-se de passagem, o mato estava muito alto em Minas, mas está longe de resolver. Mas pelo menos o início da solução foi dado. E vai depender de muitos outros andamentos ainda. Cláudio Castro, vice-governador do Rio de Janeiro, estado que passa por uma grave crise financeira, declarou que o regime de recuperação foi fundamental, mas ressaltou que ele tem pontos a serem revistos. Na renovação do ano que vem, a gente tem que começar a pagar os juros que hoje é impossível para o Rio de Janeiro. Então, esses regimes, eles vão ter que ser melhor estudados de uma forma célere, porque a gente está falando em pagamento de salário, investimento de saúde, educação, infraestrutura, e o governo do Rio de Janeiro tem feito, acordamos já 20% em folha, 30% em contratos aí com convênios, e tem que ter ações estruturantes para não ficar simplesmente em você ter um fôlego temporário e depois voltar pior ainda o que era, porque ainda tem uma dívida, um estoque de dívida enorme, brutal para ser pago. Os governadores discutiram ainda o programa de equilíbrio fiscal a ser aprovado no Congresso Nacional, que prevê a concessão de empréstimos com garantia da União em torno de 10 bilhões de reais a estados com dificuldades financeiras. A próxima reunião do consórcio de governadores será no dia 25 de maio, em Gramado, na Serra Gaúcha. Professor. Os dados são interessantes, né? Porque muitas vezes essa discussão precisa aparecer os dados. Sem os dados fica discurso. E discurso repetido por discurso, sem base em números. No caso de Minas, esse ano o orçamento de Minas Gerais vai ter um déficit de 12 bilhões de reais. 12 bi de déficit no orçamento de Minas Gerais. A Previdência de Minas Gerais, o déficit é de 18 bilhões. A Previdência é 18 bilhões. Ou seja, sem o déficit da Previdência Estadual de Minas Gerais, haveria um superávit no orçamento de 6 bilhões. Deu para entender? Então, acho que quando vem a questão numérica fica mais fácil para entender. O orçamento é um déficit de 12 bi, né? A Previdência Estadual de Minas Gerais de 18 bi. Sem o déficit da Previdência, haveria um superávit de 6 bilhões de reais. Bem, a questão dos estados, por quê? Há uma discussão no campo constitucional se a decisão tomada pelo Congresso, e tomará, da reforma, não sabemos qual, no seu total, no seu conjunto, né? Tem a ver com o sistema da União. A pergunta é se isso se aplica imediatamente aos estados e aos municípios. Por quê? Porque existe a federação, artigo 60, parágrafo 4º lá, a questão da federação é uma cláusula pétrea, não pode ser alterado. Então a pergunta que se coloca é se o Congresso poderia alterar o sistema previdenciário das 27 unidades da federação. Ou se as unidades da federação
a cada uma delas deveria a sua Assembleia Estadual ou Câmara Distrital, que é o caso do DF, convalidar a decisão do Congresso Nacional. Isso é uma questão que vai terminar no Supremo, pode registrar. Porque cada unidade federativa tem o seu sistema previdenciário, que não é o mesmo, e que é diferente do sistema previdenciário da União. Então, e além disso, o Brasil tem um complicador. Os municípios são entes federados. Isso é uma bobagem feita pela Constituinte. Não sei quem é o esperto que imaginou que município é ente federado. Não pode. Quem é ente federado é o Estado, porque o município faz parte do Estado. Mas foi inventado esse absurdo. Então, é uma questão complicada que passa por um ponto legal, né, que o STF deve apreciar, mas é inegável que o sistema previdenciário dos estados, eu citei o caso de Minas, eles estão destruídos. Vai ser complexa essa discussão. Além desse risco de judicialização, tem uma divisão política aí nessa questão que os governadores querem que seja mantida da maneira como o governo mandou, porque isso facilita o trabalho para eles. Eles não precisam enfrentar uma batalha deles próprios nas assembleias para mudar os regimes previdenciários. Mas no Congresso, a maioria das bancadas quer reverter isso. Por quê? Porque alguns são oposição nos seus estados e querem ter peso também na discussão dos projetos quando as assembleias forem discutir. Então vai ser bem controverso, não é fácil só pelo mapa dos partidos saber quem vai votar de que maneira nessa questão. O próprio presidente da comissão mostra aí preocupação com esse aspecto da votação da reforma. Vai ser um dos pontos mais intrincados, mais difíceis de desatar esse nó na discussão da reforma na Câmara. E só uma questão, desculpe, só para lembrar, porque quando eu perguntei isso para uns juristas, eu falei, e aí, como é que fica essa questão? Aí eles falaram, né, mas existe o princípio da simetria. Então, que o que for decidido no Congresso tem de ser aplicado nas unidades federativas, pelo princípio da simetria. Mas isso também é questionável. Isso vai terminar, certamente, no Supremo Tribunal Federal, que é uma questão complicada, porque nós somos uma república federativa, a federação é uma cláusula pétrea, né? O artigo 60, parágrafo 4º está lá, tal, tudo bem. E nesse caso, e como existe, cada unidade federativa tem o seu regime previdenciário, vai passar pelas assembleias relativas. É uma questão complicada. E claro que para os governadores era melhor, até por razões políticas, tudo fosse resolvido no Congresso Nacional. Mas tem essa questão que envolve os deputados, os parlamentares, deputados e senadores, destacados anteriormente pela Vera. Em suma, isso é uma questão complicada que pode terminar no Supremo Tribunal Federal.